Buenas, então vamos lá, vamos terminar a implementação do WazeWave que a gente começou no vídeo anterior, só que a gente encontrou uma pequena barreira que agora já resolvemos, agora a gente vai conseguir de fato terminar, mas antes de mais nada, não se esqueça, inscreva-se, deixa um like se puder, se quiser, se gostar, que ajuda a gente bastante, e acesse o repositório de códigos em www.scapp.link/códigos para encontrar todos os códigos aí liberados e abertos, mas sempre na dúvida é só procurar www.scapp.link e todos os links úteis estarão lá para você. Vamos lá? Vamos começar. Legal, então vamos começar, mas como sempre, né, a gente gosta de fazer aqui uma introdução, uma discussão um pouquinho de forma mais genérica sobre os indicadores que a gente está programando, né? Vamos falar um pouquinho sobre o WazeWave, né? A gente deu uma introdução no vídeo anterior, onde a gente falou da onde veio, né, a informação do próprio David Waze, né? Então, recomendo, se você não assistiu o primeiro vídeo, é importante, tá? É uma boa introdução ao que a gente vai fazer e também a solução aí de uma barreira que a gente teve para implementar e vai ter para implementar e traduzir o código original do Lazy Bear lá do TradingView para a gente fazer a adaptação para o Profit Chart, legal? Então eu recomendo você assistir. Mas o WazeWave, tá? Então essa é uma ferramenta que de forma geral, né, ela combina ideias de movimentação de volume e do preço para dar justamente aí insights, né, sobre tendência do mercado. Então, para fazer esse cálculo de WazeWave, né, o que a gente faz é somar o volume, né, de todas as barras que compõem uma onda de preço. Então, se a gente pensar nisso aqui como uma onda de preço, uma onda de movimentação do preço, a ideia é ir fazendo... Pode dar um erro aqui, deixa eu fechar isso aqui. A ideia é ir fazendo um acúmulo dos volumes individuais de cada barra e mostrar isso, né, sendo acumulado nesse efeito escadinho, né? Então fazendo essa onda, né, que é aí a ideia da coisa, né? O objetivo principal, né, desse tipo de indicador, né, baseado em onda, né, em acúmulo de volume, né, é justamente entender, ajudar, né, entender se a tendência está forte, né, e se está com a probabilidade de continuar ou está começando a enfraquecer, né? Então, isso você faz analisando, né, o volume durante esses períodos, né, essas movimentações de preço de alta ou de baixa, né? Você percebe que quanto mais íngreme a subida, né, é porque provavelmente a pressão daquele lado, né, no caso aqui vendedora, né, vermelho, né, porque o preço está caindo, quanto mais íngreme é porque a pressão está maior. A partir do momento que essa força começa a cair, né, e os valores começam ficando mais próximos e eventualmente é porque vai haver uma virada, né? Essa pelo menos é a forma de interpretar, né? Então esse tipo de indicador, né, ele é um indicador de momento, né? Então significa dizer que ele é usado para avaliar força por trás de um movimento do preço. Então isso quer dizer que ele não é um indicador atrasado, né? Mas ele vai tentar prever movimentos futuros. Então é por isso que é comum que você encontre fenômenos como repintura em indicadores WazeWave, né? Indicadores que tem esse tipo de implementação, tá? A gente tem vídeo sobre repintura para entender o fenômeno, tá? Não é necessariamente um bug, é uma limitação da própria natureza da coisa, né? Do tipo de informação que a gente está trabalhando, né? Porque a gente não tem bola de cristal. Então, ou a gente está atrasado, sempre esperando a informação ser confirmada para a gente poder fazer os nossos cálculos, né? Ou a gente está tentando prever, e aí o problema é que essa informação pode se mudar, pode mudar a qualquer momento, né? Ou pode não se concretizar. Então, não é um bug, tá? É uma limitação da coisa, né? Para resolver o bug, pessoas às vezes querem resolver bug de atraso, resolver bug de repintura, compra uma bola de cristal. Aí você resolve esses problemas, legal? Então, brincadeiras à parte, né? Vamos voltar aqui pro estudo, né? Que tipo de informação, então, que esse indicador oferece, né? Então, basicamente, é justamente falar sobre demanda e oferta, né? Então, para quem acompanha essa metodologia Wyckoff, né, movimentos de acumulação e distribuição, né, eu não vou entrar tanto nesse detalhe porque, obviamente, como eu sempre tento
deixar claro, né? É importante entender os fundamentos do que a gente está fazendo, mas eu também não gosto de entrar muito a fundo nessa parte operacional, porque também não é o meu propósito, né? Mas quem acompanha o Wyckoff, né? No curso eu até falo mais sobre indicadores de acumulação e distribuição, né? A gente fala um pouquinho sobre esses períodos, né? Mas a gente está falando de demanda e oferta aqui, né? Fazendo esse estudo de volume usando o Waze-Wave, tá? Bom, formas de interpretar, e aí que está um erro comum, né? As pessoas acreditam que essa virada se traduz em abertura de posição, tá? Você poderia até experimentar fazer esse tipo de implementação, porém, aí que entra o problema da repintura, porque em gráfico fechado, isso aqui tá bonito, você fala, nossa, mas isso aqui tá bom demais, era só ter vendido aqui, né, nesse momento, e recomprado aqui, que, pô, ó o quanto eu teria feito, né? Mas não é assim que funciona, porque na prática, né, com o mercado aberto, a gente tem esses problemas de repintura que podem te dar, então, se você fosse interpretar dessa forma, né, dessa forma pura de virou verde, compra, virou vermelho, vende, né, você teria falsos sinais, tá? Então, você pode fazer testes aí da forma que você achar melhor, mas o importante é entender que essa interpretação tem que ir muito mais além do que buscar esses sinais puros aqui, né? De aqui compra, aqui vende, né? Porque começou o vermelho, aqui compra e assim por diante, né? Não, a intenção é te ajudar a determinar, detectar, né? Ondas de preço baseando-se na informação de volume. Algo que a gente já conversou, também já fiz alguns pontos algumas vezes, né? Que também não era nada que eu inventei, mas é que o volume tende a falar muito mais sobre o humor dos participantes do mercado, né? O preço é quase uma consequência disso tudo, né? A movimentação do preço é quase uma consequência, mas o volume por si só, a movimentação de volume tende a dizer como que os participantes do mercado estão se sentindo naquele momento. E aí, claro, aí você pode argumentar se o que ajuda a influenciar são fatores externos, enfim, aí não é esse o propósito. Mas o volume tende a mostrar como é que está o sentimento dos participantes aí no mercado, né? Quando está um sentimento de oferta, de demanda e assim por diante, tá? Bom, entendendo então um pouco isso, né? O princípio básico aqui, o preceito básico que a gente precisa entender é que a ideia desse indicador é buscar movimentação de preço, né? Uma movimentação, por exemplo, de alta, para que enquanto esteja havendo essa movimentação de alta, a gente vai acumulando informação de volume, né? No caso ali, né, desse período aqui, com a movimentação do preço de alta, a gente vai acumulando volume para formar a onda wave, né? Em tradução literal, onda wave, né? A onda Waze, né? E aí a gente pode ajudar a determinar se a tendência é forte, se ela vai continuar, se ela está possivelmente prestes a se alterar e assim por diante. Legal? Então, novamente, o código que a gente está traduzindo é o código do Lazy Bear, aqui do TradingView, né? Com algumas adaptações, né? Com limitações do que a gente conhece aí do Profit Chart, né? Mas agora a gente pode então falar um pouquinho sobre o código. Então, vamos fazer isso. Legal. Então, como que a gente começa a implementação? A gente começa determinando algumas constantes, que é simplesmente para coloração, tá? Porque as constantes de coloração eu acho que fica um pouquinho escura, eu não gosto, eu gosto quando ela é mais... porque eu uso temas escuros, né, também no Profit, eu gosto quando a cor fica mais forte, assim, né? Então, por exemplo, esse verde-limão, né, e o próprio vermelho aqui, né? E aí eu determino isso através de uma constante que eu mesmo chamo de verde e vermelho, com um valor aí específico dessas cores, tá? Quer entender mais? Tem vídeo aí sobre função RGB, tá? Como tratar customização de cores, né? Mas você poderia usar as cores nativas aí da própria plataforma, não tem problema nenhum, tá? São dois parâmetros, um período,
que a gente vai determinar, tá? Por padrão, o autor usa 2, então vou manter 2 aqui, né? Mas a gente vai ver já já como que isso influencia o nosso código. E um parâmetro para mostrar onda negativa, tá? E é uma questão só cosmética, não muda cálculo, nada nesse sentido, mas eu vou te mostrar o que ela faz também depois que a gente terminar aqui de entender um pouco a lógica do algoritmo, né? E aí eu determino várias variáveis aqui que a gente vai usar no decorrer do nosso código, tá? Então vamos lá, vamos observar aqui mais de perto o código em si, onde a primeira coisa que eu faço é sempre calcular a diferença entre o preço de fechamento atual, né? Então vamos dar uma aumentada aqui, ó, a preço de fechamento atual em relação, então no caso aqui, né, seria fechamento aqui com o fechamento anterior. Por quê? Porque quando eu faço essa subtração, né, do preço de fechamento atual com o anterior, eu posso dizer que se essa diferença for maior que zero, é porque o preço está subindo, né? Então é porque essa diferença é positiva, então o preço está subindo. Se a diferença for negativa, é porque o preço está caindo, né, em relação ao período anterior. Então, o que eu faço aqui nesse teste, nesse bloco de testes, é dizer, se essa diferença está subindo, ou seja, o preço está subindo, né, armazena nessa variável que eu chamei de movimentação, movimentação do preço, o valor 1. Se não, né, armazena menos 1. Né? E se não é nenhum nem outro, ou seja, sei lá, talvez um doji, né, o preço fechou exatamente no mesmo nível que o período anterior, armazena 0, não tem direção. Né? Mas é basicamente uma variável que vai me ajudar a determinar a direção do preço no período curto. Né? E quando não há uma movimentação, então olha que eu tenho um teste condicional C e eu uso a palavra reservada não, para dizer que se essa condição que eu coloquei aqui dentro, movimentação igual a 0, é o inverso, né? Então eu estou dizendo, se não é mov igual a 0 e não é mov igual ao mov anterior, então nessa variável tende de tendência, armazena esse valor mov. Tá? Por quê? Porque nessa tende eu quero que ele armazene, né, um valor dessa direção até que ela se altere. Por quê? Porque a mov ela vai ficar constantemente sendo atualizada dependendo do que está acontecendo com o preço. Né? A tende, que é a tendência, só vai ser alterada quando essas condições aqui forem verdadeiras, né? Ou seja, quando houver uma virada da movimentação, né? Porque eu estou dizendo que não pode ser igual à movimentação anterior. Então, se é o inverso, é porque agora é diferente, então houve uma virada, né? E se também não é uma movimentação zero, ou seja, um doji, né? Que não tem lado, né? Quando isso for verdade, quando essas condições forem verdadeiras, né, estiverem ocorrendo, aí sim a gente altera a nossa variável tende, beleza? E logo em seguida eu tenho duas variáveis chamadas subindo e caindo, e como a gente estudou lá no vídeo anterior, quando a gente falou sobre as implementações da função rising e falling, tá? Que a gente codificou, então perceba que você precisa ter esses códigos no seu computador para poder funcionar esse código. Se não tiver, ele não vai funcionar, né? Justamente por isso, porque não são implementações nativas. Então, quer entender o que foi feito? Assiste o vídeo anterior, né? Para você vai precisar baixar esses códigos e ter no seu Profit Chart, né? Então, quem acompanhou vai perceber que essas variáveis subindo e caindo são variáveis do tipo inteiro, que recebem um número, né? Porque como a gente conversou, para a função externa, a gente precisa receber um valor numérico. Então, quando a função rising estiver confirmando que o preço de fechamento por uma quantidade de períodos está subindo, e período aqui é justamente o parâmetro que o usuário vai determinar, né, ele vai retornar 1 para a minha variável subindo. Né, do contrário, vai retornar 0. E o mesmo ele vai fazer para a variável caindo usando a função falling, né, que se o preço de fechamento estiver caindo por uma quantidade de períodos determinada, ele vai retornar 1 para minha função, para minha variável caindo, senão vai retornar 0. E na minha variável em tendência, né, aqui sim é uma variável booleana, porque, né, que vai armazenar, portanto, verdadeiro ou falso, porque o resultado dela vai ser uma pergunta, onde eu digo que se subindo mais caindo for maior ou igual a 1, é porque existe uma tendência ocorrendo. Né? Ué, por que isso? Porque, bom, se subindo vai retornar 1 quando estiver subindo, então vamos tirar aqui o timer aqui. Se o subindo vai retornar 1 quando estiver subindo e o caindo vai retornar 1 quando estiver caindo,
sempre que ou um ou outro estiver acontecendo, né, subindo ou caindo, né, a gente sempre vai ter um valor maior ou igual a 1. Porque o que pode ocorrer? 1 mais 1, né, que seria subindo e caindo, o que nunca vai acontecer, né? Não tem como os dois acontecerem ao mesmo tempo, mas para fins de lógica de programação isso é uma possibilidade válida, né? Então, isso seria 2 e é maior ou igual a 1, né? Ou as possibilidades que de fato são realistas, né? Que seria subindo e caindo, e 1 mais 0 é igual a 1, então, portanto, essa condição também é verdadeira, né? Ou o inverso, subindo e caindo, né? Não subindo e caindo, que também dá 0 mais 1, também dá 1, portanto também verdadeiro. Agora, se não tiver nenhum nem outro, 0 mais 0 é 0, né? Então aí, quando ele perguntar 0 mais 0 é maior ou igual a 1, não, então ele vai falar que não está em tendência e vai dizer falso. Do contrário, basta que um lado esteja em tendência, né? Seja subindo ou caindo, para que, né, seja maior ou igual a 1 e, portanto, em tendência passe a ser verdadeiro. Legal? Então é isso que está acontecendo aqui. E aí eu tenho algumas séries de testes condicionais onde eu digo que se a tendência for diferente da onda anterior e estivermos em tendência, então este valor de onda vai ser a nova tendência, né? Se não, mantém-se a onda anterior. E se a onda for igual à onda anterior, né, então o volume, né, portanto, onda igual à onda anterior significa o quê? Que a gente está nesse movimento aqui, né? A gente está dentro do movimento no caso aqui de baixa, né, de queda, mas a gente está dentro dessa mesma onda. Então o que ele faz? Pega o valor anterior de voo, né, de volume, e soma com o volume quantidade, tá? Eu estou usando o volume quantidade que faz parte das séries de dados aí, né, de volume também, mas poderia ser o volume financeiro, né, que a gente conhece como simplesmente a chamada aqui da série volume, né. Eu prefiro quantidade porque o volume financeiro fica com um valor muito grande, porque é literalmente valor monetário, né? Então é bilhões, principalmente se estiver tratando aqui de índice futuro, bilhões, sei lá, de reais, aí fica um número completamente exorbitante. Pelo menos quantidade, são quantidades de negociação aqui, né? Então fica mais fácil de ler, pelo menos, o valor, né? E a gente vai correlacionar com outros indicadores também, e você vai ver que eles também usam quantidade, né? Se não, né? Então, se isso for verdade, estamos dentro da mesma onda, né? Ele vai acumular o valor atual de quantidade ao que já tinha anteriormente e vai criando essa escadinha. Se não, ou seja, se a onda virou, o que ele vai fazer? Começa de novo, começa agora só com a quantidade atual, né? E aí, nesse caso aqui, por exemplo, né, ele começa com a quantidade de volume só daquele período. No próximo, como ele vai detectar que a gente está dentro, né, ele vai acumulando, né, até que eventualmente dá a virada de novo e assim por diante, e aí vai formando esse fenômeno. Depois que isso tudo é feito, aqui é mais uma questão cosmética, onde eu digo que se a onda for 1, então a coloração que eu quero no meu histograma é verde. Se não, se a onda for menos 1, lembra que a gente determinou lá, né? 1 para subindo, menos 1 para caindo e 0 para nada, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a cor vermelha, só que aí eu vou fazer um teste condicional para perguntar se o usuário determinou esse mostrar onda negativo, né, lá nos parâmetros como falso ou verdadeiro, porque se ele quer mostrar a onda negativa, o que eu vou fazer? Eu vou inverter esse valor de volume com a função neg, que faz, se a gente olhar a descrição aqui, ela vai dizer que retorna o valor negativo de um determinado número, no caso aqui do volume. Se não, né, a gente falou onda 1, onda menos 1 ou onda 0, né, onda 0 a gente simplesmente zera aqui o nosso resultado, tá? E aí eu faço o plot do resultado, que é justamente o volume aqui, né, com a coloração para plotagem 1, né, com a coloração que a gente determinou através do teste condicional aqui, né, vai ser verde ou vermelho, e o resultado vai ser ou o volume positivo, né, ou o volume negativo, caso o usuário tenha marcado aqui mostrar onda negativo, quando é uma onda negativa, né? E para você ver o resultado gráfico disso, se a gente alterar aqui o parâmetro, ó, vou até alterar aqui no próprio indicador, mostrar a onda negativa para sim, o que a gente vê é que quando há uma onda, né, de baixa, ele plota esse valor negativamente, né? Então,
é uma questão gráfica, visual, de preferência de leitura do gráfico, tá? Como você viu, o valor é exatamente o mesmo, a única coisa é que ele está invertido porque ele está sendo negativado, né? Mas é uma questão aí de preferência. Normalmente, indicadores de Waze, né, de ondas, Wave, usam ambos os valores positivos, né? Independente se é alto ou baixo, né? Para você também poder correlacionar de forma mais direta as diferenças, né, entre as pressões compradora, vendedora, oferta e demanda, porque você pode determinar níveis, né, entre elas, né, para fazer essa comparação, às vezes fazer um estudo dentro do mesmo dia, algo desse tipo, né. Então é isso aí, essa é a implementação do Waze Wave, que é igual ao do Lazy Bear, né, que a gente viu, que é o do próprio David Waze, né, que é o criador, vamos dizer assim, dessa interpretação de ondas, né? Só que se a gente olhar o indicador nativo da plataforma Koren Waze Wave, né, e eu vou fazer o quê? Eu vou alterar para 1 o nosso período, você vai ver que a gente tem exatamente o mesmo valor, tá? O que acontece? No Koren Waze, você tem um parâmetro que não é períodos, é ticks, tá? Porque ele faz um cálculo levemente diferente em relação a como considerar essa variação, né, usando uma limitação por ticks, né? Então você poderia limitar o estudo não simplesmente por períodos, mas um nível de threshold, né? Qual que seria a palavra? De limitação mesmo, né? Da interpretação através de como o preço está variando em ticks, né? Então você percebe que o resultado é levemente diferente conforme eu vou alterando os valores, né? Então, não estou falando que é melhor ou pior, né? Novamente, voltando lá ao ponto inicial, né? Pode até ser uma interpretação melhor, né, do original, mas não é mais o Waze Wave, né? O Waze Wave é o que a gente viu do próprio do David Waze, né? Então, valor 2 é o valor padrão que o próprio autor usa, tá? Mas aí vai depender um pouco também da periodicidade que você está usando, né? Então eu recomendo você, e do ativo também, né? Você dá uma verificada aí dentro do ativo e da periodicidade que você está estudando, né? Que parametrização que funciona melhor, né? Porque, por exemplo, não adianta você ter, sei lá, um período muito grande que vai te dar assim, ondas gigantes, né? Que não vão te ajudar em nada, né? Então, eu usaria por padrão 2, né? E aí, tentar ajustar conforme a periodicidade que você gosta de trabalhar, beleza? Então é isso aí, espero que tenha ajudado. Se tenha ficado dúvidas aí, deixa aí nos comentários, vamos tentar falar um pouquinho sobre ela, talvez implementar outras formas de interpretar e a gente dá um novo nome para o nosso indicador aí, né? Se alguém quiser aplicar condições para realizar, porque aí é a partir daí que vem as diferentes interpretações e adaptações para esse tipo de indicador. É colocar mais condições para ajudar a limitar essa acumulação de volume dentro do período, né? E aí pode ser através de ticks, né? Uma variação limite, né? Tem que variar pelo menos, além de estar subindo, né, como a gente conversou, o preço tem que estar subindo. Tá, mas tem que estar subindo pelo menos 1%, por exemplo, não sei. Né? Aí é uma condição extra para a gente poder filtrar mais essa informação. Tá? Então, isso, claro, é perfeitamente possível fazer também, né? Mas aí depende de como você implementa isso dentro do código, legal? Então é isso aí, espero que tenha ajudado. Deixem dúvidas aí. Para baixar todos esses arquivos, scapp.link/códigos, né, nosso repositório de códigos. Lembrando que você vai precisar ambos os códigos também, né, que a gente viu no vídeo anterior, Rising e Falling, tá? Então vai lá no vídeo anterior, tem no link lá na descrição para você baixar esses também, né? Então, tendo todos eles no seu Profit aí, você pode executar e usar o indicador, legal? Então é isso aí, valeu, a gente se vê no próximo vídeo.